Hoje eu entrego o ouro para vocês, nos melhores treinamentos, não treinos, treinamentos que você pode fazer no ciclismo para evoluir. Seja você que pedala num grupo de amigos, seja que você que já tem uma ambição competitiva, esse treinamento vai te ajudar com certeza. Se você pedala, certamente você quer evoluir no ciclismo, não importa o que você faz, se você pedala num grupo de amigos, se você pedala com algum objetivo competitivo, a evolução ela faz parte e a gente quer estar sempre melhorando. Eu vou te dar a fórmula mágica aqui hoje. Pedalar num grupo de amigos já é alguma coisa. Se você pedala com alguém, principalmente pessoas melhores do que você, certamente com o tempo você vai evoluir e vai começar a andar como eles. Mas existe uma forma mais fácil de você evoluir, extremamente mais rápida de você ter essa evolução, que são os treinos intervalados. Eu te garanto que se você estiver pedalando num grupo de amigos e já está tendo evolução, com os treinos intervalados em semanas, você vai ganhar muito mais do que em meses de treino com a galera e tudo mais. Os treinos intervalados eles vão mais direto ao foco, no seu objetivo, na sua deficiência. Existem obviamente diversos tipos de treinos intervalados, mas eu te garanto que em semanas você já vai sentir essa evolução. Vamos direto ao ponto. Eu dividi esse vídeo em diversos tópicos, talvez ele fique um pouquinho longo, mas é extremamente importante que você assista até o final para que entenda tudo. É o que a gente vai fazer, o que a gente vai passar aqui para vocês. Como o próprio nome diz, intervalados são treinos de intervalos. A gente faz um treinamento, um estímulo em cada intervalo. Ele vai variar, tá? A intensidade desse intervalo e a duração desse intervalo, ele vai variar de acordo com o seu objetivo. Não adianta eu falar isso sem exemplificar para vocês as coisas, para que vocês entendam realmente a importância disso. Então, se você está andando no pelotão, por exemplo, a 30 por hora, e você está se sentindo bem, resolveu ir lá para frente, puxar o pelotão, ou está no grupo de amigos e resolveu ir lá para frente, você vai fazer uma força por um determinado tempo, você vai cansar e vai para trás do pelotão, descansar um pouquinho, fazer aquele revezamento. Se nesse revezamento a turma aumentou a velocidade para 40 por hora, se você está lá atrás, certamente você nem vai perceber. Mas quando você for para frente de novo, quando você tiver ali 20, 30 segundos já de esforço, se você já estiver próximo ao seu limite, você vai sentir, vai começar a perceber um cansaço chegando mais cedo e talvez você pense, vou ficar mais um pouquinho porque a galera vai me sacanear e tudo mais, e você dá aquela forçadinha. Na hora que você vai para trás, você sobe. Ou o que acontece muito aqui, que é aquela galera que sai, dá aquele tiro lá na frente, e a gente que está no pelotão faz assim, não, é fulano de tal, deixa ele aí que daqui a pouquinho ele morre. O que acontece é que a gente conhece o cara e às vezes nem o cara se conhece. O tempo todo ele dá esses tiros, morre, sobra e tudo mais, porque ele não tem o autoconhecimento, coisa que a gente trabalha muito com o treino intervalado. Existem diversos tipos de treinos intervalados que, como eu falei, vai variar a intensidade e a duração de cada intervalo. Cada treino, cada intensidade, cada duração tem um objetivo. Os treinos mais longos, por exemplo, estímulos de 20 minutos por descanso X, eles são treinos mais voltados para resistência. Os intervalos mais curtos, de 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto, são os intervalos de alta intensidade que vão trabalhar a força, ou seja, o ganho de potência. Por que é importante a gente entender isso? É o que eu falei, é o autoconhecimento. Se você está treinando sozinho, você vai saber que tipo de intervalo você tem que fazer para suprir aquela deficiência. E entenda que aquela deficiência ela pode ser momentânea. Eu, por exemplo, às vezes eu estou mais fraco, eu tenho que trabalhar os treinos de baixa intensidade, de baixa duração, alta intensidade, para aumentar a minha potência, ou seja, eu ficar mais forte. E às vezes eu estou bastante resistente, então eu começo a fazer menos treinos intervalados de resistência, ou seja, aqueles de longa duração. Se você tem algum tipo de deficiência, você tem que ter diálogo com a pessoa que está te treinando. Esse é um ponto muito importante e às vezes eu falo com as pessoas que são seguidores de planilha, eles simplesmente seguem o que está sendo passado e não tem um diálogo com o treinador. Um bom treinador, quando ele te passa um treino intervalado, ele além de olhar tudo aquilo que você fez,
ele pergunta para você como você se sentiu, porque isso é importante. Ele vai olhar como você está se sentindo, o que você apresentou, para dizer, cara, é assim mesmo, você está no caminho certo, ou não, vamos mudar a intensidade, ou não, vamos aumentar o número de intervalos, por exemplo, ou aumentar o tempo de descanso, por exemplo. Ou seja, tem muitas coisas que dá para ser trabalhado, mas isso vai depender do que você está apresentando de resultado nas métricas geradas e no sentimento, aquilo que você está sentindo, tá? Muita coisa é psicológica e o treinador ele pode trabalhar isso também com você. Bom, vamos lá, eu vou fazer um treino intervalado aqui de baixa intensidade, que ele é mais voltado para o ganho de potência. Isso é importante, às vezes a gente quer ganhar resistência e a gente conversa com o treinador e ele fala, cara, antes de eu trabalhar a sua resistência, é melhor a gente trabalhar a sua força, ou seja, aumentar a sua potência para depois, em outro momento, ou às vezes simultaneamente, a gente ir trabalhando a sua resistência. Aí vai depender da didática de cada um, da forma que você está apresentando os resultados, os seus sentimentos, seus números e tudo mais. Por isso, mais uma vez, é importante a presença de um profissional ou o autoconhecimento. Se você já se conhece, você consegue também fazer isso sozinho ou fazer essas variações dentro do seu mês e tudo mais. Quando a gente trabalha em intensidade alta, é importante a gente ter o descanso adequado, tá? E aí que a galera erra e erra muito, que é na intensidade, na forma de fazer. Isso eu queria chamar muita atenção, na intensidade e principalmente no descanso que a gente está fazendo entre os intervalos. Quando a gente faz um treinamento de alta intensidade, um estímulo, por exemplo, de 2 minutos, de curta duração em alta intensidade, que a gente chama de VO2 máximo, é importante que a gente tenha um descanso de igual, ou seja, se eu fiz 2 minutos, eu descansar 2 minutos ou até 3 vezes o tempo da intensidade. Ou seja, você trabalhou um intervalo de 2 minutos, você vai descansar de 2 a 6 minutos entre cada intervalo. Isso é importante para que você faça o intervalo corretamente. Você pode ter essa percepção através dos resultados que você está gerando, e eu vou mostrar aqui para vocês outra forma, né, para o pessoal que não tem às vezes um medidor de frequência cardíaca, um potenciômetro, né, para medir a potência e tudo mais. Existem formas que a gente pode trabalhar isso. Hoje eu vim raiz, sem nada, só estou com um reloginho ali para medir velocidade e tempo. Você pode usar um relógio normal para medir o seu tempo, e você pode usar um Strava, por exemplo, para depois fazer uma análise do seu treinamento. Então eu vim raiz para mostrar para vocês que dá sim para fazer o treino intervalado só com esses aparelhos, sem ter a frequência cardíaca e tudo mais. O ideal é que você tenha para você passar mais informações e ter um autoconhecimento melhor. Eu vou também dizer os erros que isso pode gerar para você durante o treinamento, ou seja, o que é para te ajudar, às vezes pode estar te atrapalhando. Como eu falei dos treinos de VO2 máximo, que é aquele de alta intensidade, eu vou citar para vocês aqui, existem intervalos que a gente não trabalha a intensidade máxima, ou seja, a gente trabalha ali a 80%, por exemplo, e tudo mais. Nesses intervalos, vamos supor, eu faço um intervalo de 3 minutos, 4 minutos, numa intensidade de 80%. Aí a gente pode ter um descanso, às vezes, menor do que o intervalo que a gente fez, né? Eu fiz 4 minutos, vou descansar 3, vou descansar 2,5, enfim, existe toda uma matemática aí para a gente fazer esse descanso e principalmente o sentimento, a forma que você está se sentindo. Tá, Fernando, você falou isso tudo, mas ainda não está fazendo sentido para mim. Vamos lá, usando o mesmo exemplo. Se eu estou no pelotão, eu fiz um tiro, quanto tempo ou qual intensidade eu consigo manter aquele tiro, aquela minha fuga, por exemplo? Eu fiz uma fuga, botei uma intensidade forte, estou lá na frente. Eu consigo sustentar aquilo? Os intervalados de alta duração, aqueles de resistência, vão te dizer se você consegue ou não, por quanto tempo você consegue fazer aquela força ou gerar aquele estímulo que você está gerando, para saber se você vai aguentar na fuga ou não, ou se é melhor tirar o pé e voltar para o pelotão. A mesma coisa, você está lá num pelotão e existiu uma fuga, você está no pelotão de trás, você quer alcançar aquele pelotão da frente. É melhor você dar um tiro forte e tentar descansar no próximo pelotão, ou aumentar a intensidade buscar aquele pelotão lá na frente, a fuga aos poucos. Depende de como você se conhece.
Se você acha que você consegue fazer uma força e que ela vai durar mais ou menos ali 1 minuto de força máxima, e ainda assim você vai conseguir colar nos caras e descansar na velocidade que eles estão, às vezes vale a pena você fazer esse esforço máximo. O que vai te dar condição para fazer isso é o intervalo, é esse treinamento, essa base que a gente cria com o treino intervalado. Existem diversas situações, numa subida, um ataque de subida, um estímulo, às vezes você quer blefar, você está subindo com uma pessoa e quer dar um tirozinho só para terminar de matar aquela pessoa. Isso tudo a gente trabalha com os treinos intervalados. São diversas e diversas situações que a gente consegue trabalhar e principalmente se entender como está o nosso corpo. Se a gente sabe como a gente está, se a gente sabe ler principalmente os números que estão gerados, é mais difícil da sua cabeça ou daquele sentimento momentâneo, naquele momento, te atrapalhar. Às vezes a gente está muito cansado, a gente fez um estímulo muito forte e acha que acabou, que a gente está morrendo e tudo mais. Se você tem o autoconhecimento, você sabe que aquilo vai passar, que aquilo é um momento e que você aguenta por muito mais tempo aquele estímulo e aquela força. Se a gente vai fazer um tiro de 2 minutos, o que eu vejo muitas pessoas fazendo errado deu a hora do tiro, sai igual um maluco. Tá? Então o cara sai igual um maluco, sai fazendo uma força tremenda, ele tem um pico de geração de energia, dá aquela morrida, ou seja, em 20 segundos ele já deu aquela morrida, ele faz o resto do treinamento todinho, do estímulo todinho, de forma mediana, ou seja, ele não fez um treino, um estímulo de qualidade. Isso acontece muito, esse é o erro mais comum. Outra coisa que a gente também fala em relação à qualidade é a forma que você está gerando essa força. E aí a gente vai trabalhar 2 pontos. Se você não está com a carcaça preparada, porque a gente não usa muito esse tipo de força no dia a dia e tudo mais, e você faz muita força no seu intervalo, você pode ter lesões. Então não precisa disso. Está na hora do seu intervalo, começa, faz um negócio gradual, aumenta a sua intensidade, mas não precisa igual um maluco fazendo força para gerar aquela intensidade e tudo mais. Quem trabalha com frequência cardíaca, que é justamente o que eu ia falar, você tem um negócio que é para te ajudar e às vezes ele te atrapalha. Por quê? Você vê lá na sua planilha, fazer treinos em Z4 ou Z5, que é o VO2 máximo. E aí você sai igual um maluco porque você quer ver a sua zona lá no Z5, lá no Z4. Mas não é a força que você está fazendo ali abrupta que vai fazer a sua frequência cardíaca subir de uma vez. Tá? A sua frequência cardíaca ela demora um tempo para subir. E às vezes a gente faz muita força no começo para querer que a frequência cardíaca já suba. Tá? Mas não é assim que funciona. Então comece o seu intervalo de forma gradual, vai subindo a intensidade, vai aumentando a intensidade, que a sua frequência cardíaca ela vai subir, ela vai chegar no ponto que você quer. E você vai conseguir fazer todo o intervalo de uma forma contínua, de uma forma melhor. Tá? Isso serve para os intervalos curtos, para os intervalos longos, ou seja, trabalhe o ritmo, tenha um ritmo, tente fazer o seu intervalado por inteiro, na melhor qualidade possível dentro daquele tempo. Se você acha que fraquejou muito, não botou aquela força necessária, nesse ponto o medidor de potência ele ajuda muito, deixa para o final, vai deixando para o final. Quando tiver ali 30, 40 segundos de terminar o seu intervalo, você começa a aumentar aquela intensidade. A mesma coisa vai acontecer no seu descanso. Você já está lá no Z5, no Z4, você tem 3 minutos de descanso. Sua frequência cardíaca ela vai demorar a baixar, mas isso não quer dizer que você não está descansando. Você está descansando. O seu músculo ele já está descansando. Você já não está gerando aquela intensidade de esforço. Apenas o seu corpo é que ainda não reagiu para aquilo. O trabalho do intervalado ele também vai ajudar o seu corpo a recuperar melhor. Então hoje eu sei, eu faço um estímulo muito forte. Fernando, eu preciso de 1 minuto, 1 minuto e meio para eu já me sentir bem de novo para fazer um novo estímulo. Obviamente dependendo da intensidade. Eu falo um estímulo assim, um pelotão, alguma coisa nesse sentido. No intervalo desse aqui, às vezes eu acho que 3 minutos é pouco. Eu queria descansar mais. E aí como é que você vai saber se você precisa descansar mais ou precisa descansar menos? De acordo com os estímulos que você vai gerando em cada intervalo. Se você fez o primeiro intervalo, o segundo intervalo, o terceiro intervalo bem e o quarto, quinto, sexto já começa a diminuir muito, talvez você precise de um descanso
maior entre os intervalos. Para quê? Para que você faça 5, 6 intervalos, depende do que foi passado para você, todos de forma mais uniforme possível, ou seja, o mais igualzinho possível. E aí, seu treinador vai trabalhando esse descanso, o estímulo, vai tentando entender o que você está fazendo, às vezes você está fazendo uma coisa de errado, para ir tentando consertar. O importante é você ter qualidade no seu treino para você ter evolução. Não é porque um amigo descansa 2 minutos que você tem que descansar 2 minutos. Se seu intervalo tiver com qualidade, talvez você evolua mais rápido do que ele, se ele estiver descansando 2 minutos e não estiver fazendo um intervalo de qualidade. Pensa nisso. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai partir de um ponto e vai marcar 2 minutos, que é o meu intervalo, para chegar até certo ponto, e eu vou ver aonde eu estou chegando. Se a cada intervalo eu conseguir chegar no mesmo ponto que eu cheguei no primeiro intervalo, quer dizer que meu tempo de descanso ele é suficiente. Ou seja, eu vou fazer todos os meus intervalos com a mesma intensidade, porque possivelmente velocidade é distância sobre tempo. Então, se eu estou fazendo a mesma distância, eu estou mantendo a mesma média de velocidade em cada intervalo. Possivelmente eu estou trabalhando todos os meus intervalos de forma mais uniforme possível. Se eu não estou conseguindo chegar mais nesse ponto, a cada intervalo eu estou diminuindo o ponto onde eu terminava o intervalo anterior, quer dizer que você tem que descansar um pouquinho mais, e aí você começa a entender a mágica disso tudo, começa a entender o esforço que você está fazendo e como você deve trabalhar isso. Na próxima vez que você for fazer um intervalo, em vez de fazer 2 por 3, faz 2 por 4 ou até 2 por 6, né? Que já vai ser, óbvio, com certeza, suficiente para você ter esse descanso que você precisa a cada intervalo. Já aconteceu comigo de sentir ânsia de vômito, de ficar tonto, sentir aquele gosto de sangue na boca. Isso porque a gente está trabalhando com intensidades altíssimas, é um tipo de treinamento, nem todo mundo está preparado para trabalhar com essas zonas. Então toma cuidado, faz um check-up, vê se seu corpo está preparado para receber essa carga. Por isso é importante você ter um acompanhamento ou médico ou de um profissional para entender o seu corpo e em que momento você se encontra. Não vai fazer força aí e ter um piripaque, pelo amor de Deus. Veja se você está em condições, evolua aos poucos, vai fazendo isso aos poucos, menos intervalos, vai aumentando o número de intervalos, o número de duração e tudo mais. Bom, eu vou fazer alguns estímulos aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Então eu tenho um ponto ali que é o ponto de partida. Assim que eu passar ali eu vou marcar o meu tempo, tá? Você pode fazer isso com o relógio, olhando a hora, usando o celular, um cronômetro de celular, enfim. Existem diversas formas, mas você tem que marcar o seu tempo. A partir daquela linha ali, eu vou marcar o meu. Então eu vou começar aqui, ó. Marquei meu tempo. Vocês veem que eu não tô botando aquele gás todo, eu já estou fazendo força. Principalmente porque eu estou fazendo intervalo de subida. É importante você trabalhar as marchas certinho. Aqui já alivia um pouco. É importante eu manter a minha força. Não é porque aliviou a subida que eu vou descansar. Você vai trabalhando isso. Aqui já ficou Ingrid de novo. Não consigo nem falar. Deu. Agora, outra coisa importante. Como eu tô subindo, eu tenho que descer rápido. Tentar girar as pernas. E agora que eu já tô conseguindo falar, eu vou descansar os 3 minutos. Tá? É importante que nesses 3 minutos você gire a maior parte do tempo possível. Como eu estou fazendo uma descida, uma subida, eu tenho que descer rápido
para tentar girar o máximo possível. Se eu ficar parado, descendo, com as pernas paradas, eu não tenho aquela absorção do ácido lático. Então, girar vai ajudar muito nisso. Então é importante, se você está fazendo um descanso, o descanso ele é ativo, não é um descanso parado. Pensa nisso. Agora eu vou pro próximo tiro. Eu acabei descansando um pouquinho mais para poder gravar, mas já vou pro próximo tiro. Deu 3 minutos e 30 vai dar aqui. Ah, Fernando, mas eu não descansei o suficiente. Eu também não. É assim. É por isso que a gente só faz 5, 4, às vezes 6 tiros desses. O meu tempo esgotou, espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido a grandeza desse tipo de treinamento. Eu vou deixar um link aqui embaixo que vai direcionar o site para a galera que quer treinar com o Joselito. Então vou deixar um link aqui embaixo, é só clicar, entrar em contato com ele ou fazer a compra via site mesmo, que ele ou alguém da equipe dele entra em contato e já passa tudo para vocês. Valeu, qualquer dúvida deixa nos comentários. Se puder, compartilha, ajuda muito o Café na Trilha. E vamos para a próxima. Bora!